Pessoal, bem-vindos a mais um nossa live. Esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre sabemos lidar com diferenças. Só vou esperar a Clau entrar aqui. Cláudio, as primeiras a entrar aqui. Boa noite, Dil. Oi, Paulo. Boa noite. Oi, Oi, Clau. tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Oi, Didi. O pessoal já está entrando aqui. Pedro e a Dil já estão por aqui. Legal. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, que o tema de hoje tem bastante assunto para a gente falar. Ai, não derrubando a gente, né? A gente costuma Temas sempre a polêmicos, a gente gente é pode ser derrubada. derrubada. Pois é. Oi, Elô. Boa noite, Emily também entrou. Olá, bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente já começa, gente. Só esperando um pouquinho o pessoal entrar aqui, a galera acabar de se ajeitar. Gente, tá muito quente. Não é? Nossa Senhora. Tá muito abafado. Caramba, gente do céu. A gente tá gravando à noite aqui, eu acendo todas as luzes para ficar bem iluminado, dá um calor. Dá mais calor ainda. Desculpa, gente. Tá Dá mais como... calor ainda por causa disso. Oi, Emily, boa noite. Mayumi. O tema de hoje também vai dar bastante calor. Falar sobre lidar com diferenças, falar sobre como a gente vê as diferenças entre as pessoas, como a gente lida com isso. É um tema que está presente para todo mundo, com certeza. Maísa também É, entrou, e boa noite. tá. É um tema muito presente hoje em dia dentro das empresas, né? Sim. Cada vez mais, isso já está o mundo inteiro, não é só aqui, o mundo todo. Aqui está um pouco atrasadinho, né? Como sempre tudo, mas A gente fica feliz de o ver que é mundo uma todo. tendência, pelo menos, de discutir, de falar, né? As pessoas estão abertas à discussão, não sei se estão abertas a aceitar, mas estão abertas à discussão, que já é alguma coisa. Sim, Na altura do campeonato, eu já vejo como um ponto positivo, com mas certeza. a aceitação ainda é um ponto meio crítico da coisa. Bom, Clau, para a gente não perder muito tempo de live aqui, acho que a gente podia já começar a discussão, Uhum. né? O pessoal que for chegando ao Vamos longo da sim. live aí vai ficar gravado no IGTV de qualquer forma. E hoje a gente vai falar sobre se sabemos lidar com diferenças. Só instrução antes da gente começar, tem as cartinhas aí com ponto de interrogação. Vocês são super convidados a participar. Aliás, muito obrigada para quem votou nos temas aí, participou da votação. A gente ficou muito feliz que esse tema Exatamente. ganhou. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, participar com a gente, coloca aqui na cartinha com ponto de interrogação, que na medida do possível a gente vai respondendo aí as questões de vocês também. Gente, como nós, infelizmente, nós não estamos presencialmente, então não dá para a gente perceber exatamente como está sendo, né, a receptividade dentro daquilo que nós estamos colocando. Então, pelo menos, coloque os coraçõezinhos, porque é a única forma que a gente tem de saber se isso está agradando ou não, porque no presencial a gente tem como ver a cara, né, das pessoas, né? Aqui não dá para ver como é que está a expressão facial das pessoas. Então, a única forma que nós temos é em cima dos coraçõezinhos. Reajam a gente pra gente saber que vocês estão ouvindo aí. Que a gente não está gerando sono e que as pessoas estão gostando, porque e até mesmo em termos de participação, né? Porque a Sim. única forma que nós temos esses digitais da vida é por É bastante isso. diferente do presencial, né? Exatamente, consegue Nossa ver a carinha do Senhora, pessoal. não é? Ah, meu Deus do céu. No presencial a gente tem como ver a expressão facial na cara, dá para ver se tá agradando ou não, se isso está correspondendo às expectativas das pessoas, mas aqui não dá. Então é só nos coraçõezinhos. Então, Sim. obrigada, gente. Bom, introduzindo um pouco o tema de hoje, a gente já começou a falar um pouquinho, né, Clau?
Cada vez mais a gente tem falado sobre diversidade, sobre inclusão, né? Sobre se a gente sabe lidar, né? Acho que hoje no ambiente de trabalho a gente tem tanta dificuldade de relacionamento, de lidar com opiniões diferentes, né? E ao mesmo tempo na internet a gente vê muito discurso de aceitação, de inclusão, mas a gente fica pensando se não é só discurso e como que anda a prática dessa inclusão toda, né? Como é que você vê É, isso, Clau? eu ainda sou ainda um pouco cética, né? Apesar de não poder estar assim, né? Pelo contrário. Mas eu acredito que sem a pandemia, eu acho que haveria mais possibilidade de você discutir sobre o tema. Acho que haveria mais possibilidade das pessoas poderem sentir isso mais na pele, né? Essas diferenças. E com a distância, eu acho que isso se tornou um pouco mais lento, virou um processo um pouco mais lento. Não que não haja, mas hoje é muito mais discurso do que prática. Para mim, diversidade é sair do papel e entrar em ação. E com essa pandemia, muitas empresas não estão conseguindo fazer isso de forma concreta. Então, acredito que tenha uma necessidade muito grande das pessoas começarem a falar isso muito fortemente. Não, diversidade não é tendência, diversidade é realidade. Então, as pessoas precisam entender, nós precisamos entender que isso já está aqui, já faz parte do nosso dia a dia. E é importante que nós tenhamos isso de uma forma, nós tenhamos uma percepção muito forte de como isso nos afeta, para que nós possamos, inclusive, levar para todos os ambientes nos quais nós frequentamos. E como é que é a nossa reação, como é nosso comportamento diante de tudo isso. Então, não sei, eu espero ser um pouco mais positiva daqui a um tempo. Não sei se você é mais positiva do que eu, Mari. Eu acho que, infelizmente, também acabo concordando bastante com você, por mais que a gente esteja. Eu acho que a gente está evoluindo no tema, né? A gente já está discutindo, mas a gente fala muito de empresa, né? Da dificuldade de absorver isso nas empresas, mas eu acho que a empresa nada mais é do que um reflexo da sociedade, né? Tem pessoas ali Uhum. conduzindo, as práticas da empresa, as políticas das empresas, e infelizmente eu acho que hoje a gente ainda vê muito mais uma política de inclusão mais para parecer bonzinho, para ficar legal na fita, do que realmente uma prática verdadeira dentro da empresa. Eu até dei uma pesquisada e tem uma pesquisa da BCG que fala que só 17% dos funcionários, né, que são alvos dessas políticas de inclusão e diversidade, somente 17% realmente se sente de alguma forma impactado por essas políticas, né? Então está sendo feito para eles e eles, na verdade, não estão sentindo diferença nenhuma no ambiente de trabalho. Então, acho que é um começo, mas ainda tem muita mudança verdadeira e interna para ser realizada em relação a isso, né? Eu acho que está mais do que tímido. Não tem. Ainda não foi. Ainda acho que não caiu a ficha. Ainda não caiu a ficha. Ainda as pessoas não conseguiram entender a necessidade de nós trabalharmos essa diversidade, né? De entendermos que todos somos diferentes, né? Então não são as diferenças de outras pessoas com relação a nós, porque nós somos diferentes com relação aos outros, né? Então todos nós somos diferentes. Então o que que faz com que nós sejamos melhores ou piores do que outras pessoas? Então eu vejo ainda de uma forma bem cética, cética no sentido de que não vai dar certo, já não tem volta, vai ter que dar certo, de uma forma ou de outra. É aquela coisa, se não vai para o bem, vai para o mal, mas vai ter que dar certo. Mas seria muito importante que isso não fosse desse jeito. Até porque nós estamos trabalhando com seres humanos, né? É diferente de você fazer uma instalação de um programa, né? Que o Pedro está aqui, de fazer uma instalação de SAP e de você fazer contratação de pessoas completamente diferentes do seu que você tinha no seu ambiente. Então, é completamente diferente uma coisa da outra. Então, lidar com isso, eu não vejo muitos movimentos efetivos, né, de verdade com isso. E é uma coisa que, quando a pandemia começar a dar uma maneirada e as pessoas começarem a efetivamente voltar,
Eu acho que isso pode ser que pegue bastante, porque vão começar a exigir algumas políticas, né? Sim, com Então, querendo certeza. ou não, já vai ter. O tal do soft skill nunca foi tão exigido, né? E eu acho que na É, prática, toda essa questão, eu acho que boa parte, né, de todas as questões que a gente vê de relacionamento interpessoal, de dificuldade de trabalho em equipe, eu acho que reside muito na dificuldade de aceitar a diversidade, né? E quando a gente fala assim sim. de diversidade, não é só étnica, não é só de gênero, não é só de idade, mas até de comportamento, de pensamento, de pessoas que pensam diferente. Acho que a gente nunca esteve tão polarizado, nunca esteve tão dividido as opiniões, É. nunca foi, acho que, tão discutido, mas ao mesmo tempo, acho que, pelo que eu percebo, as pessoas ainda se seguram muito mais nas opiniões e rejeitam o que é diferente, mais ainda agora do que antigamente, né? Tá muito naquilo que você falou, no politicamente correto, sabe? Isso, uma coisa que até estávamos comentando, que eu vejo até em função da nossa conversa, que caiu algumas fichas para mim, que é a diferença entre você integrar e você incluir. A integração, as pessoas acham que o fato das pessoas se integrarem no nosso ambiente, elas já estão praticamente adotando a política da diversidade. A integração e a inclusão são coisas completamente diferentes dentro do intuito que é colocado corporativamente. Integração nada mais é que você saber que existem pessoas que estão trabalhando lá, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, e enfim, é uma questão muito mais de convívio geral. A inclusão, ele literalmente faz parte do seu dia a dia. Então, você vai ver pessoas nas quais você não tinha ideia que um dia poderia estar com você e estariam trabalhando com você. Onde você vai estar disputando vaga com essas pessoas, onde você vai estar trabalhando uma questão forte, né, até mesmo de liderança. Então, tudo aquilo que antes era uma coisa que você via como uma possibilidade basicamente muito forte com relação a você, você vai começar a disputar isso com outras pessoas nas quais você nem conhece, você não sabe exatamente como isso funciona, né? De como toda essa política vai funcionar. Então, eu vejo que a inclusão ela está sendo colocada de uma forma muito superficial. Nós estamos fazendo integração, mas não inclusão. Então, as pessoas já acham que, não, eu trabalho com tal pessoa, eu sei que tem uma pessoa lá, toda vez que eu encontro lá no refeitório, toda vez que eu encontro o das plantas, para mim tá tudo bem. Então, isso não é inclusão, Uhum. isso é uma integração. Então, é muito importante que as pessoas entendam exatamente como é que você está agindo dentro dessa nova política de inclusão social dentro da empresa. Essa autopercepção é uma coisa muito, muito questionada, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Acho que as pessoas deveriam se questionar um pouquinho mais Com a esse certeza. respeito. E não é só uma questão de número de vagas, não é de, estão contratando negros ou estão contratando, e tem um cara no meu trabalho que é gay. Não, não é sobre isso apenas, né? Número de vagas, né? E uma das Não, coisas não. pesquisando essa questão de diversidade, e é uma frase que eu achei muito legal, que é integração, mandar convite para festa, né? Diversidade é ter pessoas de todos os tipos ali naquele lugar. E inclusão é você tirar aquela pessoa para dançar, né? Não é só chamar para É, festa, não é só mandar convite, é realmente ter oportunidade igual, é realmente a gente chegar num nível, né, onde pessoas de diferentes etnias, de diferentes gêneros, elas tenham as mesmas oportunidades e sejam julgadas na mesma régua ali naquele ambiente de trabalho. sim. Você acredita que a gente É, chegaria nesse patamar, Clau? eu espero que sim. Eu torço muito para que sim. Eu torço muito para que sim. É, principalmente dentro de empresa, nós somos todos diferentes, né? Não, quem é diferente de mim? De novo, quem é diferente de mim? Mas eu também sou diferente para o outro. Né? Então, eu não, são coisas, toda uma questão de referência. Eu não entendo, particularmente, não entra na minha cabeça essa questão de que nós vamos contratar pessoas diferentes, né? Nós vamos trabalhar com pessoas diferentes. Mas é diferente porque para essas pessoas eu também sou diferente.
Então, o que que faz... e lá nós estamos num ambiente corporativo, é basicamente profissional. Aqui nós estamos falando de que as pessoas que vão entrar lá vão ter que casar umas com as outras, não é nada disso. Estamos falando de questões profissionais, estamos Sim. falando de resultados da empresa, né? Mais do que qualquer coisa, resultados corporativos. Então, nós estamos falando de lucro, né? Então, por que não aceitar todos nós que somos diferentes para gerar lucro para a empresa, né? Colocar de uma forma bem, bem fria, até pode-se dizer assim, mas é basicamente isso. Para a empresa, nós somos mais um, né? Para qualquer empresa, nós somos mais uma pessoa que está lá. É claro que vai fazer diferença como nós nos comportamos dentro da empresa. E aí que vai a questão da inclusão, aí que vai como nós lidamos com isso. Então, é uma coisa muito discutível, né? Eu particularmente levanto umas bandeiras muito fortes da questão da diversidade, porque para mim não cabe essa questão de que você aqui só trabalha pessoas desse perfil. Só pessoas desse perfil é que são literalmente pessoas competentes. São as pessoas que vão fazer a empresa subir. Mas como nós somos obrigados a trabalhar com uma cultura de diversidade, com uma política, né, com um compliance em cima disso, então nós vamos começar a contratar outras pessoas. Não vejo isso, não tem sentido para mim isso. Né? A diversidade não é na empresa, a diversidade está aqui fora, com a gente. Antes de nós levarmos o pensamento de diversidade para a empresa, nós temos que começar a pensar em diversidade aqui fora. Então, como nós agimos como cidadãos, como nós agimos como seres humanos aqui fora, fora da empresa, para que nós possamos trabalhar e refletir isso dentro da empresa. Então, são questões que eu particularmente, eu acho que é um tema de muitos questionamentos, mas acredito que aos poucos as pessoas elas vão acabar se entendendo. Mas tem que as pessoas, né, que nos conhecem falam bastante. Vocês só falam disso? Gente, mas tudo uma questão de autoconhecimento. Sim, com certeza. A gente fala muitas vezes de cultura empresarial como se fosse uma entidade à parte das pessoas, né? A cultura empresarial é É, assim, a cultura não permite isso. E quem que é a cultura, gente? É a somatória das pessoas que estão ali dentro, né? É uma pessoa que criou aquela empresa com aquele pensamento, né? Eu acho que acaba, os donos da empresa acabam tendo um papel fundamental nisso, mas também as pessoas que estão fazendo parte daquela cultura, né? É uma somatória de é, ações que estão ali e que realmente vem de fora, vem de como, eu acho que é o espelho, né? A empresa é um resultado de um espelho social que a gente vive, né? você colocou um ponto muito interessante, que é a questão top-down. Dentro de empresa, não tem jeito, é top-down. Não adianta, minha equipe não aceita, minha equipe não aceita porque você não aceitou. E muito provavelmente você está dando sinais contrários para a sua equipe. Então, a equipe, ela é literalmente o reflexo daquilo que você está passando em termos de mensagem. Então, é top-down. Cultura organizacional, mudança de change management. Então, gestão de mudança, isso é top-down. Não adianta querer, não é bottom-up de jeito nenhum. Não é de baixo para cima. É top-down. Então, precisa ter alguma coisa de cima para baixo para mostrar. Vamos trabalhar com uma política, com uma política organizacional diferente, onde a nossa cultura organizacional vai ser diferente. Então, ou seja, conversar muito, trabalhar muito com as pessoas. Né? Esse negócio de que a equipe não aceitou, a equipe só não aceitou porque a liderança também passou a entender que, então, gente, nós vamos ter que aceitar as pessoas, né? Então, é assim, gente. Mandaram fazer a gente aceitar, então a gente aceita. Sim. As coisas não funcionam desse jeito. E acho que reflete muito essas políticas que são só do papel, né? Que são só o politicamente correto. Porque se realmente fosse uma coisa pertencente da empresa, pertencente daquele meio, a liderança teria mais consciência e realmente tem uma postura diferente em relação a diferentes coisas que acontecem no ambiente de trabalho, que eles realmente colocam o que é aceitável e o que não é aceitável para aquele ambiente, né? Sim, sim. Até a Didi colocou, concordo com vocês, e
que ela está cética, mas ela acredita na mudança. Didi, eu também acredito na mudança. Eu só espero que a mudança seja rápida, porque nós não vamos ter. Quanto mais nós demorarmos com isso, pior fica. Basicamente, porque vai ser inevitável, né? Já está. Isso aí nós vamos colocar economicamente dizendo, o mundo já está começando a trabalhar desse jeito. Então vamos falar em termos de macroeconomicamente dizendo. Né? Então não é só uma questão, eu não sei ainda, vou pensar. Então, só que não vai dar muito tempo para você ficar pensando, porque nós estamos falando de comportamento humano. Comportamento humano não é, olha, então, a partir de agora todos nós vamos aceitar as diferenças sociais. Então, não é assim, a gente institui hoje, amanhã vai estar todo mundo de braços abertos aceitando tudo isso. As coisas não funcionam desse jeito. Né? O ser humano precisa de um tempo para ele poder se adaptar a isso. Né? Então, e essa adaptação não é overnight, não é do dia para a noite, não é uma semana, não é um mês. Né? Então, esse é o ponto que eu acho que nós ainda não entendemos, que nós estamos cada vez mais trabalhando, o que você disse, e é bem mesmo, estamos cada vez mais trabalhando em soft skills, e soft skills não se muda de um dia para o outro. Nós precisamos mudar isso, precisamos ter um tempo para poder fazer isso. E esse tempo varia muito. Tem pessoas que tem algumas mudanças que nós conseguimos fazer em 3 meses, tem mudanças que nós conseguimos fazer só depois de um ano. E aí? A empresa, ela tá com fôlego para um ano? Com certeza, eu acho que todas as grandes mudanças, até em nível social, né? Acho que tem tantas mudanças que são individuais, que já são tão difíceis de a gente fazer, quem dirá em nível social, muitas vezes a gente começa mudanças sociais em uma geração e vai ver o resultado uma geração para frente, 2 gerações para frente, né? E realmente, Sim. para as empresas, a gente não tem esse tempo de, vou pensar a respeito do que eu quero fazer, porque realmente é um ganho gigantesco para as empresas. Acho que essa inclusão da diversidade, as empresas que já estão fazendo isso, que estão conseguindo fazer isso com mais êxito, já tem uma visão muito diferente do que é aquilo, da inclusão das pessoas. E até a geração que está vindo aí, eles estão sendo muito mais exigentes com as empresas. Então, esse discursinho de, Sim, né, tem muitos coaches meus que já estão questionando. Minha empresa está falando isso, mas ela não pratica. Ela fala do bem-estar, sim. mas a real é que eles só estão querendo que a gente trabalhe mais. Então, até o pessoalzinho mais novo aí que está vindo, não está mais aceitando essa coisa de discurso diferente da prática. Eles querem saber a real, do que realmente a empresa se Sim. posiciona em relação a esses temas. Com certeza, e tem até um estudo feito até, acho que foi feito no final do ano passado, que mais de 30% dos jovens, eles saem das empresas justamente porque as empresas elas não cumprem aquilo que elas prometeram com relação à política de qualidade de vida, de bem-estar e de inclusão, porque eles se sentem traídos pelo fato de colocarem de dizerem que eles trabalham de uma forma humana e na verdade isso não acontece. Então, e isso tem sido muito exigido realmente dessa nova geração. E eu acho que eles estão certíssimos, eles têm mais a que exigir mesmo, até porque eles também estão se sentindo, em algumas situações, também meio que discriminados, até pela forma deles agirem, né? Da forma deles trabalharem. Porque quando você não trabalha com essa. Com pelo menos com esse pensamento mais aberto, aí não estou nem falando em termos de aceitação, mas de você se permitir ser mais aberto a aceitar outras, outras características, né, de pessoas que normalmente você não teria, quando você começa a aceitar isso, você começa a perceber que existe um crescimento muito maior em todos os sentidos. E os jovens, eles estão muito abertos para isso. Então, eu acho que quanto mais nós começarmos a pensar nisso, vai ser muito melhor. Infelizmente, a diversidade são tantas a diversidade, não é só. Vocês me perdoem, é que eu não sei as letrinhas, tá? Eu só sei que é LGBTQIA, não sei, coisa assim. É tanta letrinha que eu já até me perdi. Então, tem a questão da diversidade de gênero, tem a diversidade social, cultural, estética, etária, enfim, tem tantas diversidades e que hoje não cabe mais aquele padrãozinho. Só vai entrar nessa empresa quem tiver esse padrãozinho que nós definimos. Não vai caber mais isso. Já estão tendo os movimentos aqui fora já estão começando a ser feitos para que já não tenha mais esse tipo de visão, né, de olhar com relação
ao profissional, ao ser humano, né? Sim. E até a questão das empresas mais novas, eu acho que é até um alerta, porque a gente é muito inclusivo, mas aí às vezes só quer as pessoas que são extremamente inclusivas, que são extremamente cabeça aberta, que estão aí super em alta com a tecnologia, mas a diversidade não é só incluir essas pessoas, né? Eu acho que é realmente ter pessoas que têm um pensamento mais conservador, é ter variedade, né? Não é só ter a parte do que está em alta hoje, que está em tendência. Eu acho que realmente diversidade é ter todos os tipos de pessoa naquele time para contribuir com diferentes visões. Sim, hoje uma das coisas que mais se colocam, eu acho que é importante as pessoas entenderem que a diversidade não é você estar fazendo parte, não é, você fazer parte de um grupo, é você respeitar as individualidades. A partir do momento que você começa a respeitar a individualidade, fica menos complexo a sua aceitação com relação à diversidade. Porque você começa a perceber que ele como indivíduo e você como indivíduo, uma questão muito mais de respeito. Eu não tenho que ficar te amando, te beijando, não tenho que fazer nada disso. Mas o que eu tenho no mínimo é te respeitar. E saber exatamente qual é o nosso papel aqui dentro da empresa, por exemplo, né? Que nós estamos falando em ambiente corporativo. Mas falando até mesmo em ambiente social também. A partir do momento que nós entendemos que fazemos parte de um, né, de um ambiente, fazemos parte de um grupo, né, somos indivíduos. Apesar, né, a gente até estava comentando, a Elo está aqui até para falar isso. Nós três fizemos uma live, nós três fizemos um podcast, eu, você, Elô, as três japas e as três completamente diferentes uma das outras. Entendeu? Completamente diferentes. Agora, se for só colocar pela cara, realmente, nós fazemos parte da mesma tribo. Né? Só que não. Então, esse é o ponto. A partir do momento que a gente começa a entender e respeitar as diferenças, não importa se você sabe, é de X, Y, Z. Você pode ser o X no Y, o Z no X, enfim, desde que você entenda que existem particularidades individuais e que isso faz muita diferença até para contribuir, para enriquecer os grupos nas quais você não pertence e que com a sua participação e com a participação de outras pessoas, você tem a possibilidade de crescer muito mais. Que é aí que vem a questão da sabedoria, né? Quanto mais a gente aprende, menos obstáculos a gente cria. Quanto mais a gente se permite, menos obstáculos a gente cria. A gente cria muitos obstáculos para aceitar a diversidade porque nós não entendemos. Nós não permitimos a conhecer as pessoas. Nós não nos permitimos a entender exatamente o que está por trás de tudo isso. Temos uma história, todos nós temos uma história. Então, por que colocar rótulos antes de conhecer tudo isso? Sim, acho que cada um tem um contexto, você falou super bem, assim, da nossa conversa com a Elo. Teoricamente, as pessoas tinham tudo para pensar, as três são japas, têm os mesmos valores, os mesmos comportamentos, mas não, são contextos completamente diferentes. A gente absorveu essa cultura de uma forma completamente diferente. E eu acho que cada um é responsável sobre o seu preconceito, sobre o seu contexto, sobre suas opiniões, né? A gente fala muito socialmente disso, mas é isso, a sociedade é composta de quem? Da gente. E não adianta a gente ficar falando que a sociedade é um problema se a gente faz parte dela e a gente não faz a nossa lição de casa, de realmente pensar nos nossos preconceitos, porque não adianta a gente falar que não tem, todo mundo tem, né? E é a somatória de todos esses preconceitos não conscientes que faz uma sociedade funcionar desse jeito. Então, acho que não tem por onde começar se não for por você. Não adianta querer esclarecer o outro, tornar o outro consciente se a gente não faz esse trabalho com a gente mesma, né? Sim, a autopercepção é muito importante. Nós temos uma tendência muito forte de já criar barreiras, né? De não aceitar as coisas de cara quando elas não correspondem às nossas expectativas. Então, nós não nos permitimos a isso. Então, a partir do momento que nós entendemos que todos nós somos diferentes, não é a pessoa que é diferente de mim, todos nós somos diferentes. Então, a partir do momento que isso começa a ser meio que um mantra, a gente acaba entendendo o quanto que nós precisamos aprender, né, para poder até desconstruir a desconstrução de muitos paradigmas para poder nos permitir aprender mais do ser humano. Isso faz muita diferença.
muita diferença. O problema é que nós não nos permitimos a isso. O ser humano ele tem uma mania, pode-se dizer assim, de gerar rótulos com tanta facilidade, ele cria com tanta facilidade e isso começa a vir as discriminações, os preconceitos, então, e uma série de outros comportamentos que são extremamente nocivos e tóxicos com relação às outras pessoas. Por que não se permitir a conhecer? Da mesma forma que você também não gostaria que a pessoa já te rotulasse por algo na qual você de repente não seja. Então, por que nós temos que fazer, podemos fazer isso e o outro não com relação a nós? É aquela coisa, poxa, sou tão boazinha, gente. Eu sou tão boazinha, por que a pessoa não gosta de mim? Sim. Não faço mal para ninguém só então, só que ela não sabe que você é boazinha. Tem um Então, e aí, como é que faz? tem um ditado que fala que a dor do outro eu aguento 10 anos, né? Então, eu acho que a dificuldade de lidar com a diversidade é muito essa. Acho que cada um sente muito a sua dor e tem pouco a capacidade de sentir a dor do outro, né? Acho que a gente tende a se relacionar. Então, se tem alguma pessoa que é parecida comigo, eu sinto a dor dela. Então, eu tenho empatia por ela. Mas dores diferentes das nossas, nem sempre a gente está muito atento a perceber também, né? A diversidade, ela é uma coisa extremamente positiva. Vamos colocar em termos conceituais. O termo diversidade é positivo. O fato é, nós que estamos por trás de tudo isso, desse conceito, é que não estamos conseguindo trabalhar isso de uma forma positiva. O conceito é fantástico. O conceito fala, entre outras palavras, diversidade é igual ser humano, que significa o quê? Todos nós somos diferentes. Basicamente isso. Isso é diversidade. O problema é que nós não entendemos como lidar com isso a partir do momento que nós temos uma série de questões internas que faz com que tenhamos as nossas barreiras. Nós temos muitas crenças, nós temos muitos valores, o nosso mindset, ele está cheio de coisa que foi criado ao longo de um período e que para a gente poder desconstruir isso e permitir outras coisas, nós precisamos parar para falar, não, peraí, né? Deixa aí, o que está acontecendo? Por que eu estou pensando desse jeito? Né? Tá, vamos no mínimo. Isso que eu acho fantástico agora nessa diversidade, que na PNL se fala muito, né? Na programação neurolinguística fala muito da questão de você experimentar e não tentar. Então, experimente. A diversidade fala muito, experimente. Então, acho que mais do que nunca, utilizar esse termo da PNL, para mim, é absolutamente fantástico. Experimente ter autopercepção. Experimente se permitir. Experimente permitir às outras pessoas. Experimente. Né? Para poder gerar, no mínimo, um aprendizado. No mínimo, gerar aprendizado. Aí a gente não está falando que você comece a abraçar todo mundo, não é nada disso. As pessoas aqui é 880, né? Ou você odeia ou você ama. Não é isso. Vamos dar no meio que se chama respeito. É só isso. Basicamente, a base da diversidade é, antes de mais nada, respeito. Sim, com certeza. Acho que a gente tem uma tendência muito grande a se aproximar do que é semelhante a gente, né? E a gente, sem querer, acaba entrando numas bolhas que mudam muito a nossa percepção, né? A gente se cerca de pessoas que pensam igual e afasta o que é diferente. Até cientificamente comprovado isso, que se tem um artigo que fala uma coisa que o título é contrário ao que você pensa, você lê aquilo de forma muito mais crítica, procurando defeito, procurando, não, mas isso não vale por causa disso. E se tem um artigo que tem um título igual ao que você pensa, você lê aquilo com muito mais vontade de achar, tá vendo? Era isso que eu estava falando, era disso que eu estava falando, tá certo. Então a gente instintivamente se isola em bolhas. E essas bolhas alteram a nossa percepção do outro, de quem está fora dessa bolha. Então, esse nosso exercício de procurar o diferente e como você falou, não só conversar, mas entender realmente, integrar, chamar para dançar, realmente ter uma relação com pessoas que têm pensamentos diferentes e formas diferentes e contextos diferentes é muito enriquecedor, né? Sim. A Elo até colocou aqui respeito e gentileza. Concordo, respeito e gentileza. É que a gentileza, Elo, aí eu tô falando, Cláudia, estou meio cética com o termo gentileza, entendeu? Porque eu acho que, em primeiro lugar, sempre tem que ter um ponto de partida. Para muitas pessoas, ser gentil com o diferente é exigir muito. É horrível dizer isso.
Mas eu vejo isso, ser gentil com o diferente, é daquilo que não faz parte, daquilo que você entende que faz parte da sua turma, né, da sua tribo, isso aí, para algumas pessoas, isso aí é forçar a barra. Então, eu não peço para que seja gentil, pelo menos me respeite. Pelo menos me respeite, pelo menos não traga qualquer tipo de toxicidade ou de coisas negativas. Então, pelo menos respeite o meu espaço como eu vou respeitar o seu. Aos poucos, eu acho que as pessoas vão começar a entender exatamente como lidar com isso. E aí, eu acho que a questão da gentileza, da educação, eles acabam surgindo aos poucos. Eu pareço meio negativa para essas coisas, gente, mas é que eu fico vendo o comportamento das pessoas e é uma coisa que me dá muita, sei lá, me dá uma certa tristeza, para ser bem honesta. Então, por isso que eu acho que é algo que eu acredito bastante, muito, acredito muito, e eu acho que nós aqui somos pessoas diferenciadas, né? Por acreditar que a diversidade ela realmente é uma coisa extremamente positiva e que vai fazer muita diferença na vida de todo mundo. Então, eu vejo isso, né? Tem que ter um começo, a corrente do bem tem que começar, né? Tem que ter vários começos. Tem várias pessoas já trabalhando com isso. A Elo, principalmente, trabalha muito, né, com as ONGs, trabalha muito com essa questão da diversidade. Aliás, a bandeira de todas as ONGs que ela trabalha é a diversidade, né? Diga-se de passagem. Então, e eu acho que precisa mais, né? Precisa de mais movimentos para as pessoas começarem a ver o ser humano como ser humano. Não o ser humano como algo diferente, ver o ser humano como ser humano. Sim, com certeza, eu acho que é uma somatória, sendo uma somatória de fatores, tudo que eu também acredito muito nisso, que tudo que você acredita e quer e gosta, você coloca energia para que aquilo cresça, né? Então, se a gente acredita que diversidade é Sim, uma coisa importante de ser discutida, de estar na mesa, faz live sobre isso, conversa sobre isso com as outras pessoas. Então, a gente vai fazendo a nossa parte para que a gente consiga discutir mais sobre isso, né? Então, acho que já tem os sim. grupos que já geram isso, as ONGs, as discussões, mas também acho que não são só essas as diferenças, né? A gente até comenta assim, tem diferenças não só de gênero, não só de etnia, de opção sexual, mas de comportamento, de forma de pensar, né? Orientações políticas, gerações, formas, né? Quem é a favor da tecnologia e contra, todos os tipos de opiniões, todos os tipos de formas de crenças, eu acho que elas estão também nessa questão da diversidade. A gente não. A diversidade leva a tudo isso, né? Sim, A diversidade leva a ter isso. Dentre as várias diversidades, as várias diversidades levam a esse tipo de atitude, leva a esse tipo de comportamento. Então, as diversidades em si, as várias diversidades que hoje nós temos, é claro que existem, hoje nós levantamos muito mais a questão dessa questão da diversidade racial, de gênero, né, que está sendo levantado, e vocês sabem que eu levanto muito a questão da diversidade etária, né, e eu falo da diversidade etária tanto do início de carreira como vamos dizer, a outra ponta, né, vamos dizer, dos 50 a mais. Eu levanto essa bandeira porque são esses dois polos etários que nós temos no Brasil, que está sofrendo muito com a questão do desemprego, que está sofrendo muito com a valorização profissional dessas pessoas. Então, isso, de uma forma ou de outra, precisa acabar. É uma coisa ridícula isso, porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha meus 20 e poucos anos, e eu lembro que eles falaram para mim, tá, qual é a sua experiência? Então, não tenho experiência, acabei de sair da faculdade, acabei de assinar meu livro e estou vindo aqui pedir emprego. Como você, que eu ouvi isso, né? Eu ouvi isso. Como é que você tem a cara de pau de me vir pedir emprego se você não tem experiência na carteira? Aí vem aquela coisa, como é que eu vou ter experiência se ninguém me deu oportunidade para isso? E aí vou para uma outra ponta, né? Que agora que é a minha outra fase, que é os meus 50 a mais. Agora eu tenho 50 a mais, então eu não sirvo mais para o mercado de trabalho, porque eu já estou ultrapassada.
eu tenho 50 a mais, então eu não aprendo mais, eu já não tenho mais capacidade para aprender mais nada. Assim, me prova que eu não tenho mais capacidade de aprender mais nada. Me prova que eu não tenho mais nenhuma função cognitiva para poder aprender alguma coisa e poder fazer alguma coisa de útil dentro da sua empresa. Não só eu, mas como qualquer outro profissional que seja 50 a mais. Então, hoje eu estou passando pelos dois lados, que é o início de que eu passei pelo início de carreira que tive, que eu via, sabe, esse absurdo, e que hoje eu nunca ouvi isso, graças a Deus, nunca me falaram isso. Mas que eu sei que existe, porque eu conheço muitos profissionais que passam por isso. Então eu posso me incluir, porque se eu quiser hoje me recolocar no mercado em uma empresa, eu vou ter muitas dificuldades, e uma das minhas maiores dificuldades, com certeza, vai ser minha idade. Sim. Com certeza vai ser minha idade. E eu acho que isso é até Então, um fato, né? Tipo, você olha para o mercado, sim, os diretores estão com 30 anos, né? Estão com 30 e poucos anos. e assim, a minha questão é, por que isso? Você tá sendo contratado pela idade ou você está sendo contratado pela competência? Mesma coisa aqui quando eu estou de início de carreira. Eu estou sendo contratado, na verdade, eu não estou sendo contratado por causa da minha idade ou pela minha falta de experiência. Aí é tudo uma questão de você saber fazer uma análise das coisas. Então, essa diversidade etária, ela acontece porque eu estou lidando com as duas pontas. Sim. As pontas dos meus 20 e poucos anos e as pontas dos meus 50 e poucos anos. Então, como é que lida com essas questões? Né? Então, questões sociais. Com essa pandemia, gente, eu conheço gente que foi, infelizmente, eles foram mandados embora porque eles não tinham internet dentro de casa. Porque eles foram contratados para trabalhar dentro da empresa. Só que eles moram em um local que não tem internet, né, boa. E aí eles não têm computador, não têm internet, não tem nada. E essas pessoas foram mandadas embora porque não tem internet em casa. A pergunta é, eles podem ser mandados porque não tinha internet dentro de casa, sendo que eles foram contratados para trabalhar em loco, em company? Então, por quê? Ah, não, porque pelas condições que ele tem da casa dele, não tem pra gente ficar mantendo uma pessoa assim. Caramba! Por causa da questão social dele, você está mandando ele embora? Não é pela competência, não é pela falta de resultados que ele está entregando, que ele não está entregando. Você está mandando embora porque ele não tem condições de ter uma internet ou um computador para trabalhar dentro de casa. Então, essa questão social é uma coisa que pega muito. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a serem mais críticos antes de fazer qualquer tipo de comentário. Antes de fazer qualquer comentário, para poder, eu acho que uma coisa da diversidade é, antes de fazer qualquer comentário, para que não seja um comentário extremamente maldoso, pense antes, né? Faça uma reflexão do que você está falando e do que você está pensando, para ver se realmente isso ele cabe para a situação da pessoa, do grupo que você está falando. Porque senão, com certeza, nós vamos entrar numa situação extremamente conflitante. Sim, e é cheio de generalizações. Eu acho que isso que você traz é um fato, assim, de que. Outra coisa, a gente cansa de ver discursos em relação ao pessoal com mais de 50 anos, mercado, que não tem oportunidade de mercado. Isso, assim, é mais do que sabido, todo mundo sabe, todo mundo tem esse discurso, e a prática, como que acontece, né? Eu acho que é outro exemplo muito claro da diferença entre discurso e prática, né? Não, com certeza. Eu lembro que quando eu trabalhava, tinha uma pessoa que é que tem muita gente que eu lembro que quando ela foi falar pra mim, ai, Claudinha, tô louca pra aprender inglês. Falei, vai, né? Vai, aprende sim, vai, se matricula, ou então pega um professor particular, né? Ah, então de repente acho que eu vou pedir, né, pro doutor para ver se o que ele me indica. Eu lembro que ela foi comentar, né, pro dono, ah, então tô pensando em fazer inglês. Eu lembro muito bem que ele olhou pra cara dela e falou assim, e ela na época tava com os seus 40, quase 50 anos. E ele olhou pra ela e falou assim, eu não acredito que você tá querendo aprender inglês agora. Depois de uma certa idade você não aprende mais nada. Ai, gente. E eu vou dizer, isso é mais comum do que a gente imagina. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Inclusive, tem estudos científicos também que falam que a capacidade de aprendizado não é com a idade que muda. A verdade é que, assim, quando você tem mais idade, quando você está com 50, 60 anos, você tem muito mais coisa na cabeça já. Então, você tem outras preocupações, Então, outras responsabilidades. Você tem filho, tem 500 mil coisas na sua cabeça que, quando você é jovem, você só tem que estudar inglês e geografia e matemática, por isso que você aprende mais fácil. Mas não tem mas nenhuma diferença.
Mas é que, tipo, se ela tivesse seus 30 e poucos anos, no máximo, ela teria condições de aprender inglês. Aos 50 ou 40, não. Porque já passou da idade. Porque se ela tivesse que aprender inglês, teria que aprender até no máximo seus 30 e poucos anos. Então, e aí vem de novo com essa questão da tecnologia. Gente, por que que uma pessoa de seus 60, 70 anos não pode aprender tecnologia? Não entendo isso. Por que que ela não consegue? Não consegue. Tudo bem, ela não vai ser um programador dentro de uma Google. Não vai ser um programador. Talvez, E por talvez que não não, seja. né? Talvez não seja. Mas talvez não seja nem o interesse da pessoa, seus 70 anos, querer entrar numa Google desse jeito. Mas enfim, que fosse. Mas isso não impede ninguém de aprender. Não impede. A cognição não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cognição não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com aquilo de como você treina o teu cérebro para isso. Tem gente Então, abrindo empresa aos 80 anos hoje. exatamente. Então, aqui, ó. Ela falou, minha tia fez mestrado e doutorado depois dos 40. Eu acho isso fantástico, gente. Eu não vejo qual é o problema das pessoas quererem aprender. Eu fico muito mais. Vai falar, realmente eu fico muito mais chateada em ficar ouvindo de que uma pessoa se reclama de que o idoso quer aprender, mas ao mesmo tempo ninguém critica um jovem que não quer aprender. Então, assim, a crítica, vamos dizer assim, até um certo deboche de um mature, né, de um sênior, depois dos seus 50 querer fazer alguma coisa, mas esse mesmo deboche não vende com um garoto dos seus 20 e poucos anos e achar que não precisa aprender mais nada, que ele já sabe tudo. Com certeza. E aí? E eu Né? acho que. Então, Desculpa, pode falar. não pode falar. Não, falando disso, eu acho que também tem muita questão da diversidade, que entender a dor de alguma, né, seja de uma diferença, seja de idade, seja de gênero, seja do que for, né, levantar a bandeira de alguma coisa não quer dizer não querer a outra, né? Quando a gente fala que precisa ter mais espaço Não, para as pessoas com mais de 50 no mercado, não quer dizer que a gente não queira que tenha para os mais jovens. Quando a gente fala que precisa ter mais participação da mulher, a gente não tem nada contra a participação dos homens, né? Eu acho que isso acaba, eu não sei, eu percebo que a diversidade, algumas discussões acabam gerando muita disparidade, porque ao levantar uma bandeira, as pessoas imaginam que você está rejeitando outra, e não necessariamente, você está falando assim, vamos conviver juntos e ter as mesmas oportunidades, né? mas olha como olha como não se pensa, né? Gente, isso é semântica. Isso é você pegar Aurélio. O que significa a palavra inclusão? Em nenhum momento está se falando excluir. Para poder entrar, vamos excluir o outro. Vamos fazer as exclusões. Não, nós vamos fazer inclusões. Então, de como nós estamos, nós vamos incluir, nós vamos somar, nós vamos agregar, nós vamos enriquecer. Esse é o intuito. Né? Ninguém fala em exclusão. Né? Então, eu não entendo porque que muitas pessoas entendem que, mas para a gente fazer isso quer dizer que ele vai pegar meu lugar, então vou me demitir. Filho, eu só vou te demitir se você for incompetente. Caso contrário, claro que vão te manter. Sim. Essa é uma questão básica de qualquer empresa, de uma empresa séria, de uma empresa idônea, só vão te demitir se realmente existir uma estruturação, de tiver, sabe, alguma coisa. Mas se você for um rapaz que está em franca ascensão, tem um potencial muito grande, está no auge da sua carreira, só o fato de ver uma outra pessoa, né, para trabalhar, isso não quer dizer que você vai ser demitido. Sim. É inclusão, gente. Isso é semântica, é inclusão, não é exclusão. As pessoas acho que não entendem direito isso, né? Isso é mera língua portuguesa, pessoal. Acho que acaba Então, são gerando uma coisas que insegurança nas pessoas que não fazem parte do grupo que estão sendo, né, que a gente está trazendo como uma necessidade de inclusão maior. Sim, e assim, que nem diversidade estética. Eu sei de empresas que não colocam pessoas acima do peso em posições de liderança. Por exemplo, contratar pessoas com deficiências, né? Com alguma limitação física, ou pessoas que têm ananismo, pessoas que têm dificuldade para poder se movimentar dentro da empresa. Então, ou seja, eu vou contratar porque faz parte da minha cota. Não, não é isso. É contratar porque a pessoa ela literalmente ela é competente. Não é para completar uma cota.
né? Porque a pessoa é competente e que você vai valorizá-la pelo profissionalismo dela, vai valorizá-la pela pessoa que ela é, por aquilo que ela contribui, que é para isso que ela está lá e é isso que ela, por isso que ela quer ser reconhecida. Ela não quer ser reconhecida porque ela tem alguma deficiência física, né? Então, é, esses conceitos ainda estão extremamente distorcidos para poder aceitar a diversidade dentro das empresas. Ainda existe uma distorção ainda muito grande de como trabalhar isso. E eu acho que cabe a cada um de nós trabalhar melhor esses conceitos e esses pensamentos, né? Para Sim. poder trabalhar melhor isso, junto com não só nas empresas, mas na sociedade também. Sim, uma coisa que eu achei muito legal foi o início desses processos seletivos que são cegos, né? Você não sabe se a pessoa, como a Ah, pessoa é. é, se a pessoa é alta, se é baixa, se é homem, se é mulher, quantos anos ela tem, qual a preferência sexual. Não tem nenhuma informação além das competências que você precisa para aquele cargo, né? Então, acho que Isso. acaba ajudando muito a gente a eliminar alguns vieses que a gente inconscientemente tem, né? Quando você olha Sim. aquela pessoa, se ela é homem, se que idade tem várias opiniões que a gente tem ali inconscientemente que geram, que interferem, querendo ou não, na opinião, né? E eu acho esses Sim, com processos muito certeza. legais. Mas são poucas as empresas que elas têm um nível de maturidade para poder colocar esse tipo de recrutamento e seleção. O processo de recrutamento e seleção às cegas, ele é um processo que o nível de maturidade da empresa tem que ser muito boa para isso, Sim, né? E principalmente, mais do que nível de maturidade, é o nível de competência dos profissionais para fazer a seleção desses profissionais, sim. né? Do profissional de RH. Porque ele precisa ter muito conhecimento de quem ele está contratando, porque senão a tendência dele contratar pessoas que não estejam compatíveis com as necessidades da empresa é muito grande. Então, é muito importante os profissionais do RH eles têm que estar muito preparados para isso. Na verdade, o RH estratégico ele tem que estar extremamente estratégico dentro das empresas para lidar com a diversidade. Porque é um trabalho, é um processo de mudança cultural, é um trabalho de mudança estrutural da empresa, em todos os sentidos, de você, como a empresa vai lidar com as questões de carreira, né, o plano de carreira, como é que vai lidar. Então, e mais do que isso, né, como você vai lidar com o clima organizacional. Então, como é que o clima organizacional fica com relação a tudo isso? Ah, eu quero uma empresa extremamente inclusiva, que trabalhe com a diversidade. A pergunta é, o quanto que você está preparado para isso? Falar é fácil, dia a dia é mais complicado. Então, isso também interfere bastante na questão da cultura organizacional. Então, precisa, a empresa precisa estar muito, mas muito madura e ter um plano muito bem estruturado, muito humano, para poder começar a trabalhar efetivamente com a diversidade. Efetivamente. Sim. Né? Inclusive, saber exatamente o que se permitir, né? Como lidar com essa diversidade internamente, né? Junto com as pessoas. Então, isso é um processo e eu acho que as empresas já deveriam estar já fazendo isso, mas a maioria não está. Então, ou seja, quando começarem a bater na porta, as pessoas, eu acho que vai ser um pouco apagar o fogo, né? Mas pela necessidade, né? Eu acho que o movimento que eu vejo que é É, bem legal é que os RHs estão cada vez mais próximos à parte central da empresa, né? Cada vez mais as pessoas estão trazendo realmente as pessoas como uma parte realmente estratégica, tá diretamente lá com o presidente da empresa, tá nas reuniões mais importantes, que antes era mais uma área de suporte e uma área que ficava lá, é, contratação, né? E não estava nas reuniões mais estratégicas da empresa. Eu acho que isso é uma mudança bem importante, assim, que algumas empresas já estão começando a perceber. algumas, você disse muito bem, algumas. Com Bem certeza. algumas. Bem algumas, porque é gestão estratégica de pessoas, isso geralmente isso se tem com grandes empresas, com multinacionais e grandes empresas. Algumas médias estão começando a entender essa necessidade, mas mesmo tem muitas grandes que ainda não têm esse tipo de pensamento, Postura. não. Eles não agem desse jeito, não. Então, ainda trabalha no esquema manda quem pode, obedece quem tem juízo.
e eu sei exatamente quem eu quero aqui, ponto final. Não quero ninguém diferente, tem que ser as pessoas que pensam igual a mim, ajam igual a mim e, e façam tudo que eu mando. Então, ainda existem, que nem tanto das 500 mais, né, da GPTW, parece, que GPTW da Forbes, agora não lembro, que não chega a 20% das empresas, das Great Place to Work, não chega a 20% das empresas que adotam que é o CDO, né, que é o Chief Diversity Officer, né, que agora já existe. Então, não chega a 20% das multis, das grandes, da GPTW, das Great Place to Work, que tenha uma política de diversidade. Então, se essas grandonas não têm, o que esperar das menores, né? Nem ter a política, né? Nós não temos nem de praticar isso no dia a dia. Então, se eu tenho um CDO em uma grande empresa, eu não vou. Como é que eu vou ter uma CDO, por exemplo, numa média empresa, né? Então, ou seja, tem muita coisa ainda para ser feita. A Great Place to Work, inclusive, eu acho super legal, que eu estava assistindo, eu assisto muita coisa deles, e a GPTW coloca muito essa necessidade, eles incluíram, inclusive, dentro do questionário, a questão da diversidade. Então, está sendo um fator absolutamente primordial, essencial, poder ser considerada entre as 500. A empresa que não tiver no mínimo uma política, talvez não tenha isso efetivamente, mas que pelo menos tenha que ter um esboço de uma política de gestão de diversidade, não precisa ter um CDO, obviamente, mas que pelo menos tenha algum plano para isso, muito provavelmente nos próximos anos não vão ser retiradas ou não vão ser mais consideradas como a Great Place to Work. Isso eu acho fantástico. Excelente, Cláudia. Acho que últimos minutinhos da nossa live aqui. Que conselho você daria para o pessoal que está assistindo, né? Que não são as empresas, não são os RHs, mas sim as pessoas que estão trabalhando nessas empresas para ajudar na questão da diversidade? Gente, participem. Participar não necessariamente tem que ficar levantando bandeira, tem que fazer passeata. Participar no sentido de só de nós participarmos, só de nós individualmente começarmos a participar, de começar a querer entender mais as pessoas, de começar a trabalhar a empatia. Gente, empatia, 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 empatia. Começar a trabalhar melhor, saber que nós estamos lidando com outro ser humano, como nós também somos seres humanos, nós não somos melhores nem piores que ninguém. Então, a partir do momento que nós começarmos a trabalhar dessa forma, aí entra naquilo que a Elo falou, que concorda de gênero, número e grau, respeito e gentileza, elas vão acabar surgindo. Elas vão acabar surgindo. Precisa, é corrente do bem, gente, é corrente do bem. Somos todos iguais, né? Ainda somos, né? A nossa estrutura anatômica é tudo igual, gente. Assim, sinto lhe dizer que o sangue que corre tem a mesma estrutura que o sangue que corre de qualquer pessoa, né? Tudo é a mesma coisa, entendeu? Anatomicamente estamos toda a mesma coisa. E fisiologicamente também a gente também funciona, Tudo cada um do seu jeito, igual. mas funcionamos também do mesmo jeito, todo mesmo. Então, eu acho que é muito importante. Vamos nos permitir mais. Vamos nos permitir ser mais seres humanos a partir de agora. Sim, acho que é ter coragem de estourar a bolha que a gente vive, né? Acho que as bolhas às vezes Sim, ficam muito confortáveis e estourar essa bolha e ir em direção de algo que é diferente para você, que não é tão confortável, que é uma outra forma de pensamento, eu acho que é sempre um exercício muito válido, muito importante. Né? sim, com certeza. Ah, Elo, o happy hour será fantástico. Elo, a gente vai contar Sim. muito com você, Elo. Muito bom que Tem vocês já muita estão coisa aqui para para você passar pra assistir. gente. Vou contar muito, a gente vai contar muito com você nesse happy hour aqui, amiga. Mas acho que é corrente do bem sempre. Sempre, 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 sempre. Sim. Clau, muito, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por esse papo que foi incrível. A gente está encerrando nossa live de hoje. E se vocês tiverem mais dúvidas, também sexta-feira a gente vai continuar com esse tema aí para o Happy Hour, para vocês trazerem também o que vocês acham sobre esses assuntos, que é muito legal ouvir o que vocês têm para falar também. E por hoje é Exatamente. isso. Muito obrigada pela participação de todos. Gente, muitíssimo obrigada pela participação em todos os sentidos, obrigada pelo carinho, obrigada pela gentileza de vocês estarem aqui com a gente, pela gentileza de vocês estarem compartilhando as ideias, as opiniões de vocês. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Mari, por permitir que a gente falasse desse tema que para mim é muito importante. Cada vez mais a gente tem que ser mais humano. Com certeza.
Obrigada, Cláudia, por me permitir estar aqui para falar com isso com você também. Ah, muitíssimo obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa Bom descanso. noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Nossa, linda. Opa.